Ontem, na Câmara de Vereadores, a secretária da Fazenda, Sônia Molon, apresentou os números do primeiro quadrimestre de 2025. Eles mostram que houve uma queda na arrecadação de 20 milhões em relação a igual período de 2024. A secretária Sônia Molon fala agora sobre o impacto que teve nas contas públicas a queda da arrecadação. Secretária, qual foi a queda de arrecadação em 2024? Bom, a nossa arrecadação, a gente já vem de um quadro de 2024, né, que foi um ano muito complicado para o município, durante toda a calamidade. A gente teve um efeito que foi retardado, teve reflexos, na verdade, no primeiro quadrimestre. O ano passado, nós tivemos uma perda, uma queda de 17 milhões na receita própria do município, que é a receita que a gente constrói, né, que é o nosso ISS, PTU, os tributos que são operados aqui pelo município. E esta receita menor, ela nos distanciou muito daquilo que nós havíamos planejado, porque a gente faz o orçamento do município muito cedo, né? A gente trabalha o orçamento em maio, junho, que é quando a gente aprova a LDO, que é para o ano seguinte. Então, a gente estava com a calamidade muito no início ainda e acreditávamos que 2025 seria um ano já recuperado. Mas o que a gente viu nos nossos números é de que o primeiro quadrimestre de 2025, ele arrecadou menos do que no primeiro quadrimestre de 2024, lembrando que era o período anterior à calamidade, às chuvas. Então, teoricamente, nós deveríamos ter crescido uma inflação, sei lá, 5, 6, 7% do que tínhamos de 2024. Mas, na verdade, infelizmente, não tivemos esse efeito. Nós começamos 2025 com uma retração econômica, que a gente avalia ainda como sendo reflexo deste momento difícil, né? Que a nossa economia, por ser turística, ela ainda não recuperou e totalmente, né? A gente acredita que a partir da Páscoa, que já foi um efeito melhor, a gente vai ter um movimento diferente e temos uma expectativa positiva para o segundo semestre, mas no primeiro quadrimestre ainda não aconteceu. Qual foi a receita que mais impactou na queda em 2024? O mais impactado na queda é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, porque nós temos a hotelaria, principalmente, né, que depende da visitação, né? Temos os parques, temos, enfim, os atrativos turísticos, eles pagam ISS. Então, essa foi a receita que mais impactou no ano de 2024, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, comparado a 2023, nós tivemos 11 milhões a menos na receita do ISS. Então, veja, para um município pequeno como Gramado, isso se somando às outras perdas de outras fontes de recursos próprios, é muito representativo. Diante deste quadro, tem alguma recomendação no sentido de economia para o secretariado? Com certeza, na verdade, o orçamento ele é uma conta matemática, como é o nosso orçamento doméstico, eu costumo dizer, né? Porque se você tem uma receita menor, naturalmente você tem que recuar na despesa. E não é fácil a gente recuar na despesa num município como o nosso, que tem um nível de exigência alto, né? A gente costuma dizer que nossos serviços são de excelência. A gente quer uma cidade limpa, quer uma cidade arborizada, quer uma cidade, né, com todos os serviços da saúde, com redução de filas nas creches, enfim, né? É uma demanda recorrente que temos. Então, é difícil a gente reduzir, especialmente as áreas sociais, mas tivemos, sim, que pedir aos nossos secretários que, dentro das suas áreas, façam as análises daquilo que é prioritário. Especialmente, por exemplo, uma área muito demandada é a saúde, né? A gente tem, obviamente, sempre um número muito expressivo de pessoas buscando atendimento, mas, infelizmente, não há como a gente atender todo mundo dentro do tempo e celeridade que nós gostaríamos, né? Então, nós estamos, sim, reorganizando essa distribuição de atendimento com os prestadores de serviço, com as cirurgias eletivas, priorizando sempre o que é urgência e emergência e aquilo que pode ser ainda um pouco planejado, estabelecendo cotas mensais para que a gente possa, sim, atender as pessoas, mas também observando daquilo que a nossa receita nos permite. Como a Prefeitura de Gramado tem lidado com a inadimplência? Olha, a inadimplência, nesses 2 momentos que a gente vivenciou de 2021 para cá, quando nós assumimos a administração, nós chegamos aqui com a pandemia, né? Nós estávamos em bandeira preta naquele primeiro semestre, vocês vão lembrar. Foi muito difícil, a gente vinha com um estoque de dívida ativa já muito aumentado em razão daqueles anos anteriores, né? Porque as pessoas sofreram demais na pandemia. Então, foram uma recuperação gradual, né? E aí, agora, no último ano da legislatura, fomos
acometidos desse momento difícil para Gramado, que foi o período das enchentes, que aqui em Gramado não teve enchente, mas teve muito desmoronamento, né? Nós tivemos muitos investimentos altos com recuperação de vias, com encostas, e teremos outros ainda, né? Então, esse efeito que aconteceu na nossa queda da receita, somando-se aos investimentos que nós tivemos, né? Nós tivemos que sim intensificar o trabalho em cima da dívida ativa. E o trabalho que nós temos feito agora este ano é o lançamento do Em Dia com Gramado, que é um plano de recuperação fiscal que possibilita as pessoas que acumularam dívidas a pagarem, a fazerem um planejamento de desembolso com descontos. Então, nós temos agora até o dia 30 de junho, né, que é o primeiro momento do refis, que as pessoas podem pagar suas dívidas com 95% de redução nos juros e na multa. E não tendo condições de pagar no à vista, elas ainda têm a opção de pagar em 6 vezes, 12 vezes e 24 meses. Então, é um plano bem atrativo, benéfico, que possibilita quem ficou com algum valor acumulado em dívida regularizar esses montantes, que aí com um desembolso menor facilita. Qual é a perspectiva para o ano? É possível que a receita aumente? Olha, nós tivemos o efeito Páscoa, né, que já foi um momento que nos deu um up, um ânimo, né? A cidade lotou, nós tivemos uma hotelaria praticamente com ocupação integral, e a gente já viu os números agora de maio que realmente houve um incremento na receita do ISS em relativo a abril, porque o contribuinte paga até o dia 20 do mês subsequente o ISS. Então, a gente só recebeu a receita de abril agora em maio. E isso nos deu um otimismo inicial, né? A gente acredita sempre, olhando, observando a economia, a gente acredita que no segundo semestre, agora com o frio, né? A gente tem o período de julho, na sequência nós teremos, na verdade, começa a movimentação do Festival de Cinema e logo depois o Natal Luz. Então, a nossa expectativa para o segundo semestre é positiva, né? A gente acredita que a economia vai reagir, que nós possamos ter uma movimentação maior também nos negócios, né? Porque a gente viu também no ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens, uma queda também. Isso tudo é o efeito desse momento econômico ruim, né? Porque o nosso município ele é muito pautado em cima do turismo e, direta ou indiretamente, acaba que toda a economia fica impactada quando nós não temos a visitação. O fator aeroporto fechado 6 meses foi muito pesado, né? Ele teve um efeito muito desastroso para o nosso município, e a gente, como a gente veio falando, a gente não recuperou ainda nesse primeiro quadrimestre esse momento ruim que foi 2024. Então, no segundo semestre, sim, a gente acredita que isso fica um pouco para trás, que as pessoas comecem, na verdade, a recuperar um pouco daquilo que perderam e consigam, na verdade, se movimentar e também aí consigam também recolher os seus tributos, e o município, por sua vez, também arrecada, devolve isso em bens e serviços. Então, é a engrenagem, né, que começa a se movimentar, e esse efeito, então, ele reflete em toda a economia. Vocês também tiveram, no ano passado, uma queda da receita de concessões de bens públicos e um aumento inesperado através da indenização. Como vocês equalizaram essa conta? De fato, nós tivemos no ano passado, de 2024, uma movimentação muito intensa dos concessionários, né? Porque imaginem, o município turístico, que depende da visitação, não estava recebendo visitação turistas em razão do aeroporto fechado, e esses locais eles pagam valores mensais ao município, haja visto, por exemplo, como a concessão dos pedalinhos no Lago Negro, ou dos restaurantes da Rua Coberta, entre outros, né? Então, o município foi sensível naquele momento, encaminhou um projeto de lei para a Câmara, isentando 2 meses inteiros nessas receitas e também postergando alguns pagamentos e reorganizando o fluxo dessas receitas. Isso representou uma queda expressiva na nossa arrecadação de 2024 comparada a 2023. E qual foi, na verdade, o maior desafio para a Secretaria da Fazenda? Exatamente esse. Diante de tantas perdas, como a receita própria que a gente já referiu, mais as concessões que são importantes para o município. Por outro lado, o recebimento de vários valores, vários desembolsos não previstos. Então, um que impactou bastante as finanças do município foram as indenizações dos lotes da Piratini, né, que são 33 desapropriações, das quais 21 já foram pagas em 2024.
Então, esse desembolso ele representou 7.662.000 já no ano passado. Então, veja, cai a receita de um lado e de outro você agrega novos valores, novas despesas não previstas. Além destes, outra despesa que nos impactou bastante foi os aluguéis sociais, porque muitas pessoas ficaram desalojadas e o município teve que arcar com estes aluguéis, foram mais de 1,5 milhão dessa despesa. Somando-se a isso, as primeiras ações para o enfrentamento dos desmoronamentos, que foram ações ambientais, recuperação de encostas, né, retiradas enfim, de resíduos acumulados nas vias. O interior foi muito impactado. Então, para vocês terem uma ideia, nós empenhamos 9.676.000 fora do orçamento. O que é isso? Num estado de calamidade pública, o município ele não fica adstrito ao orçamento. Ele tem despesas que o interesse público se sobrepõe à receita, ou seja, a lei te autoriza a contratar despesas que você não sabe se terá receita. Então, você ultrapassa o orçamento, você empenha além, que a gente chama de extra-orçamentário, você tem legalidade para fazer despesas que você não sabe se vai ter receita suficiente. Então, esse foi o nosso desafio de 2024. E como você bem disse, equacionar, por um lado, toda essa queda de receita, por outro, todas essas novas despesas agregadas, né, que nós tivemos. E lembrando, nós estávamos pagando o hospital, porque essa decisão da compra do hospital ela veio antes da calamidade. Talvez se nós tivéssemos sido acometidos pela calamidade naquele momento, talvez nós tivéssemos adiado a compra. Mas quando chegou maio e começaram as chuvas, nós já estávamos pagando a 4ª parcela do hospital, nós não tínhamos mais como recuar. Então, nós seguimos com muito sacrifício, cumprindo, né, honrando aquele pagamento de 2 milhões mensais e conseguimos, ao final do exercício, quitar também a compra do prédio do hospital. Então, esse foi o nosso ano de 2024, que refletiu no primeiro quadrimestre de 2025 e que agora nós estamos assim acreditando que teremos um momento melhor no segundo semestre. Todos nós aguardamos pela melhora da economia em Gramado, já que ainda estamos sob o impacto das enchentes de 2024. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pelo YouTube da Gramado TV, pelo canal 6 da Claro para Gramado e Canela e também pelas plataformas RBT, Adilnet, G2 e Unifique. Até amanhã! Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.